Muito bem, vamos dar prosseguimento aí à resolução das questões sobre culpabilidade e erro. Sétima questão. No que concerne à imputabilidade, assim dispõe o Código Penal Brasileiro. Lembrando, imputabilidade é um dos elementos da culpabilidade. Certo? Beleza, professor. Então, no que concerne à imputabilidade, assim dispõe o Código Penal Brasileiro. A embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância etílica exclui a imputabilidade penal? De novo, não. Por quê? Porque a embriaguez culposa é uma embriaguez voluntária também, ela não vai excluir a imputabilidade. Então, nem a embriaguez voluntária, nem a culposa é uma modalidade voluntária, elas não excluem a imputabilidade. B. O juiz pode deixar de aplicar qualquer medida se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental, não era inteiramente capaz de entender o fato ilícito. De novo, está errado, está fazendo uma pegadinha aqui. Não é que ele vai deixar de aplicar qualquer medida se o agente não era inteiramente capaz. Primeiro, se ele não era inteiramente capaz, é diferente de ele ser inteiramente incapaz de entender. Aquela distinção que a gente fez lá. No caso aqui é só uma redução de pena, ele não vai poder deixar de aplicar qualquer medida. Errado. No máximo o que ele vai poder fazer aí é aplicar a redução da pena. C. O agente que comete o fato sob domínio de violenta emoção logo após o exílio de pena? Bobagem, não tem nada disso. A emoção não exclui a imputabilidade. D. É isento de pena o agente que, por doença mental, era, ao tempo da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito. Beleza, aí sim, doença mental que retira completamente, inteiramente incapaz. Correto aí a letra D de dado. Oitava, a embriaguez provocada pelo uso do álcool pode excluir a imputabilidade quando? Lembra? Quando? Primeiro lugar, quando ela for completa e involuntária. Ou quando uma embriaguez patológica, o cara é um alcoólatra, no caso aí vai ser considerado como doença, certo? Essas duas hipóteses que a gente falou. Vamos lá. Pré-ordenada? Não, né, pessoal? Pré-ordenada é uma agravante, além de não ser aí uma causa de exclusão da culpabilidade, ela ainda agrava a pena, né? Ela agrava a pena. Então não, tá errado. Decorrer de força maior, sim, e diminuir a capacidade de entender, não. Tem que retirar a capacidade, tem que ser completa, embriaguez completa, que retira completamente o caráter ilícito. For culposa? Culposa não, culposa é voluntária, não. For patológica? Sim. Não todas, mas é uma possibilidade. Então, pode excluir a patológica? Pode, desde que qualificada aí como uma doença mental, por isso uma patologia, retire totalmente a capacidade do sujeito de entender o caráter ilícito ou de se comportar com esse entendimento. Se for habitual não importa. Tem que ser patológico, uma doença, beleza? Nona questão, assinale a alternativa correta a respeito da imputabilidade penal. Vamos lá? Comprovada a doença mental ou desenvolvimento mental incompleto, o agente será considerado inimputável para os efeitos legais. Basta? É só isso, pessoal? É só isso? Não, né? Tem que ter doença mental ou desenvolvimento mental incompleto retardado e essa doença ou esse desenvolvimento mental incompleto retardado tem que retirar do sujeito a compreensão do caráter ilícito. Então não basta isso.
Aos inimputáveis e aos semi-imputáveis, comprovada essa condição por perícia médica, será substituída a pena por medida de segurança consistente em internação. Está errado, está errado. Aos semi-imputáveis, não. A gente já viu que é só uma causa de diminuição da pena. Mas a gente vai falar de medida de segurança mais pra frente. Mais pra frente a gente vai falar, está errado. C. A imputabilidade é um dos elementos da culpabilidade. Até aí está certo, né? Ao lado da potencial consciência da ilicitude e da exigibilidade de conduta diversa. Exatamente o que está falando a redação. Ao lado da potência... Perfeito, perfeito. A C está certinha. A imputabilidade pode se dar por doença mental, imaturidade natural? Não. Ah, o cara é muito imaturo. A mulherada adora falar isso, né? Esse cara é muito imaturo, é naturalmente imaturo. Pode? Não, não, ele não causa imputabilidade. Ele causa uma bobaquice do cara no máximo, mas não uma inimputabilidade. Se ele é imaturo, simplesmente é imaturo. A emoção e a paixão, além de não afastar a inimputabilidade, podem ser consideradas como circunstância agravante. Não, não, não. Elas não afastam a imputabilidade, mas elas também não são agravantes, tá? Então, 9, letra C, de casa. Joia. 10ª questão. Joana foi para a festa de aniversário de sua melhor amiga em uma boate. E, feliz pela comemoração, passou a ingerir bebida alcoólica em quantidade exagerada. Ao final da festa, Joana estava completamente alcoolizada, apesar de ela não ter tido a intenção de ficar em estado. Então, ao final da festa, Joana estava... É o caso típico aí, é o caso típico, clássico de embriaguez culposa. Foi uma embriaguez culposa. Ela não teve intenção de ficar embriagada, mas ela teve intenção de tomar álcool. Ela tomou. Então, a intenção não é de ficar embriagada, a intenção é de tomar. É isso que você tem que analisar. Por isso, a voluntariedade é essa. Ela teve voluntariedade no ato de beber. No ato de beber, ela teve voluntariedade. Saindo da boate, deparou-se com sua inimiga Gabriela e, alterada pela bebida, jogou um copo de vidro na cabeça desta, causando-lhe lesões graves. Diante dessa situação, considerando apenas os fatos narrados e que esses fatos foram provados, é correto afirmar que Joana deverá ser absolvida impropriamente, porque a medida de segurança estava vindo imputável. Bobagem, 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 bobagem. Bobagem completa. A gente vai falar de medida de segurança, mas isso é bobagem completa. Não. Essa embriaguez foi uma embriaguez culposa, portanto, uma embriaguez voluntária. E a embriaguez voluntária não afeta a imputabilidade. Só a embriaguez involuntária, aquela decorrente de caso fortuito ou força maior. B. Deverá ser condenada, pois houve embriaguez voluntária e apenas a embriaguez culposa excluída. Não, não, não. Até aqui estava bom, deverá ser condenada, pois houve embriaguez voluntária. Até aqui está certinho, mas apenas a embriaguez culposa... Não, não. A embriaguez culposa, ela é uma espécie de embriaguez voluntária, então está errado. Estava quase certo, estava indo bem, mas errou. C. Deverá ser condenada, certo? Pois a embriaguez culposa não exclui a imputabilidade. Essa está certíssima. Então, ela deverá ser condenada, pois a embriaguez culposa, que é o caso da embriaguez culposa, não exclui a imputabilidade. A embriaguez voluntária, ela não exclui a imputabilidade. Está certinho. Deverá ser absolvida, pois houve embriaguez completa e decorrente de caso fortuito ou força maior. Deverá ser absolvida por completa. Foi caso fortuito ou força maior? Não, não, não foi caso fortuito ou força maior. Foi uma embriaguez consciente. Ela vou me embriagar. Ah, pode ser que eu não pretendia ficar embriagada, mas eu vou tomar álcool. É o ato de tomar álcool que torna aí a embriaguez voluntária, porque é culposa. Deverá ser absolvida por ausência de culpabilidade. Errado, errado. Tem culpabilidade sim. A única embriaguez que retira a culpabilidade é a embriaguez involuntária e completa. No caso, a embriaguez voluntária. Então,
Única alternativa que sobra aí correta é a letra C de casa. Questão 11. Questão 11. Em matéria de erro, voltamos a falar de erro. É correto afirmar que o erro sobre a ilicitude do fato exclui a culpabilidade por não exigibilidade de conduta diversa. Tá certo isso? Não. A primeira parte tá certo? Tá certo. O erro sobre a ilicitude do fato exclui a culpabilidade. Isso tá certo, professor? Isso tá certo. Mas não é porque exclui a exigibilidade de conduta diversa, não. É porque exclui a potencial consciência da ilicitude. Aí eu volto naquela mini tabela que eu fiz aqui para vocês, que é importante. Aqui, ó. Essa mini tabela aqui, ó. É o que, professor? O contrário de imputabilidade é inimputabilidade. A ausência de potencial consciência da ilicitude é o que? Erro de proibição, ou seja, erro sobre a ilicitude de fato. Ele misturou as duas coisas na alternativa. Ele falou que o erro de proibição, que também é chamado de erro sobre a ilicitude de fato, exclui a culpabilidade porque supostamente tiraria a exigibilidade de conduta diversa, ou seja, confundiu as coisas. Pegadinha pra gente cair. A gente não vai cair nessa casca de banana, não. Então, tá errado, tá errado, tá errado. Essa primeira parte está certa, a segunda parte está errada, porque não é exigibilidade de conduta diversa, é potencial consciência da ilicitude. B. O erro sobre elemento constitutivo do tipo, então, erro de tipo não exclui a possibilidade de punição por crime culposo. Perfeito. Então, o erro de tipo que a gente viu, erro de tipo, ele pode ser vencível ou excusável, ele pode ser invencível ou excusável, e ele exclui dolo mais culpa. Ou ele pode ser vencível ou inexcusável, que é a mesma coisa, e aí ele só excluiria o dolo. Se só excluir o dolo, permitiria a punição pelo crime culposo. Se tiver previsão legal, se tiver previsão legal. Então, beleza, erro de tipo não exclui a possibilidade de punição por crime culposo. É verdade, é verdade. O que mais? O erro sobre a ilicitude do fato, se evitável, isenta de pena? Não. Se inevitável, isenta de pena. Se inevitável, se inevitável, se inevitável. Está aqui no artigo 21. Se inevitável, olha lá. Se inevitável, isenta de pena. Se evitável, pode diminuir de 1/6 a 1/3, tá? Então, só o erro inevitável, isenta de pena. Erro evitável, causa de diminuição de pena. Erro inevitável, isenta de pena. Beleza. Evitável, causa de diminuição. Inevitável, isenta de pena. Então, tá errado. O erro sobre elemento constitutivo exclui a culpabilidade? Não. Erro de tipo não é culpabilidade. Erro de tipo a gente está falando de tipicidade, ou seja, dolo e culpa, tranquilo. O erro quanto à pessoa não isenta de pena. Até aqui está certo. Considerando as condições e qualidades da vítima, e aqui misturou. Considerando as condições e qualidades da pessoa contra quem a gente queria praticar o crime e não as da vítima. De novo aqui, era uma pegadinha. A questão que quer colocar umas cascas de banana pra gente, mas a gente não cai. Letra B é a correta. 12. A diferença entre erro sobre elemento do tipo e erro sobre ilicitude de fato, a gente escuta de quê? Essa questão é importante para a gente fechar essa matéria de erro de tipo e erro de proibição. Vamos ver, qual que é a diferença básica entre o erro de tipo e o erro de proibição? O erro de tipo exclui a culpabilidade? Não, errado. O erro de tipo exclui dolo e culpa. O erro de proibição, sim, a culpabilidade. Por quê? Porque retira a potencial consciência da ilicitude. Vamos ver a B. O erro de tipo exclui o dolo. Beleza, tá certo. E eventualmente a culpa também. E o de fato, ou seja, que também pode ser considerado aí também chamado de erro de
proibição, o erro sobre a ilicitude do fato, a culpabilidade. Perfeito. Letra B, alternativa correta. Vamos ver as demais. O erro de tipo exclui a reprovabilidade da conduta. Não, reprovabilidade é sinônimo de culpabilidade. Erro de tipo não mexe em culpabilidade. O erro de tipo exclui o dolo. O de fato, a invencibilidade do erro. Bobagem. A discriminação imputativa é o que distingue o erro de tipo e o erro de fato? Não, a discriminação imputativa é fruto de um erro, mas não é o que distingue ambos. Tá? Certo, professor. Então, mas antes de ir para as penas, que eu vou fazer isso no próximo bloco, quero fechar com você essa questão da teoria do crime e do erro, propriamente dito, que a gente acabou falando aqui. Então, primeiro degrauzinho, fato típico. Segundo degrauzinho, ilicitude. Terceiro degrauzinho, culpabilidade. Já sei, professor, já cansado de ver isso. É a última vez que a gente está vendo isso. Fato típico, conduta, resultado, nexo causal e tipicidade, que é a subsunção do fato à norma. Ilicitude, causas excludentes. Culpabilidade, imputabilidade. O que mais? Potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Joia, porque para que esse desenho? Primeiro, fato típico. Vou fazer a primeira análise. Tem fato típico? Vou ver. Tem uma conduta? Tem. Ela pode ser dolosa ou culposa. Beleza. Tem resultado, tem nexo, tem tipicidade de distrito. O erro de tipo, ele está aqui. Erro de tipo. Por quê? Porque ele vai atuar no dolo e, eventualmente, na culpa. Se for um erro de tipo inevitável, ele vai atuar no dolo e culpa. Se for um erro de tipo evitável ou inexcusável, vai atuar só no dolo. Tá? Aqui está o erro de tipo. Ele errou. Ele errou porque a conduta dele foi dirigida de uma forma viciada pelo erro dele. Ele não quis matar alguém, ele quis matar um viadinho, acabou matando a pessoa. Ele não quis subtrair a bicicleta, uma coisa alheia móvel, porque ele não achou que era uma coisa alheia, ele achou que era a bicicleta dele. Então, a conduta dele aí foi errada no sentido da intenção. Ele não teve a intenção, ou seja, dolo. Não teve a intenção. Beleza. Verificada a coisa do fato típico, passo para a ilicitude. E a ilicitude é um conceito negativo mesmo, é o não lícito, é o ilícito, não lícito. Ou seja, vai haver ilicitude quando não houver causa excludente ilicitude. Havendo causa que exclui a ilicitude, se eu excluo a ilicitude, eu torno lícito. E se eu torno lícito, não é crime. Então, desde que não haja, eu tenho que verificar se não há estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito. Tenho que verificar se não há, porque se houver, eu paro. Por quê? Porque não é crime. Se houver legítima defesa, não é crime. Se houver, não é crime. Então, eu tenho que verificar. Beleza, acabou. Não há. Não existe causa legítima. Beleza, passo para o próximo substrato. Qual que é o próximo elemento? O próximo elemento é a culpabilidade. E aí eu vou ver se tem essas três coisas aqui. Se tem imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade com conduta diversa. Quando que não tem imputabilidade? Quando o sujeito é inimputável. Quando que ele é inimputável? A gente falou aqui. Menor de 18 anos, doença mental ou desenvolvimento mental incompleto retardado que retira dele a capacidade de entender o comportamento, a ilicitude da situação, retira e embriaguez. Involuntária e completa. Fechou? Quando que ele não tem potencial consciência de ilicitude? Quando ele age sob erro de proibição ou erro sobre a ilicitude do fato. Por isso que o erro de proibição mexe na culpabilidade, porque ele mexe na potencial consciência de ilicitude. E quando ele não tem, quando não lhe é exigível uma conduta diversa, quando ele age sob coação moral irresistível ou obediência hierárquica.
que é o que a gente falou aí nos últimos blocos, aí, nos últimos minutos. Então, esse é um quadro geral da teoria do crime. É com isso que eu quero fechar com vocês. Fato típico, ilicitude e culpabilidade. Ocorreu o fato típico? Teve conduta, nexo, resultado e tipicidade? Beleza, passo para a ilicitude. Ocorreu alguma das causas que excluem a ilicitude? Paro aqui. Não tem nenhuma das causas? Passo para a culpabilidade. Culpabilidade, vou verificar se o sujeito é imputável. Quando que ele não é imputável? Quando ele é imputável, a gente já viu. Vou verificar se houve potencial consciência da ilicitude. Quando que eu vou verificar? Quando que não há? Quando ele agiu sob erro de proibição ou erro sob ilicitude de fato. E vou verificar se existe exigibilidade de conduta diversa. Quando não existe? Quando ele está sob coação moral irresistível ou obediência hierárquica. Ufa, fechamos teoria do crime e vamos aí dar sequência no próximo bloco, falando já de teoria da pena, beleza? Até já!